Vamos analisar então agora o primeiro caso de funções. O caso 1, no caso, vai ser sem passagem de parâmetros e sem retorno. Então vamos ver quando é que é interessante a utilização desse tipo de função. Então, quando a função não necessita receber nenhuma informação de quem a chamou. Então, nesse caso, a função que vai fazer a chamada fazer a chamada da função, ela não vai enviar nenhuma informação para ela. Então, provavelmente, nesse tipo de função, ela mesma vai acabar solicitando as informações. Então, quando a função irá solicitar suas próprias informações, ela irá fazer todo o processamento e vai também apresentar o resultado do seu processamento dentro da própria função. Porque como ela não tem nem passagem de parâmetro, ou seja, ela não recebe nenhuma informação de quem está chamando, e ela não tem retorno, então nesse caso todo o processamento vai ser dentro da função. Então o protótipo nosso aí fica fixo, fica então void, que ela não tem retorno nenhum, também sem parâmetro nenhum, e o nome da função aqui. Então um exemplo aí que a gente vai ver, imagine que nós precisamos criar uma função para dar uma mensagem de bem-vindo para o usuário no sistema. Então, a função void, que ela não tem retorno, não tem parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável string nome. Então, essa variável nome ela vai ser uma variável local dessa função. Então, ela existe somente dentro dessa função. Então, string nome. Vou enviar uma mensagem para a tela pedindo a pessoa para digite seu nome. Então a pessoa vai aparecer na tela lá no console, digite seu nome. A pessoa vai digitar para mim o nome. E a partir do momento que a pessoa digitar o nome, eu venho e dou a mensagem: bem-vindo, a pessoa, o nome da pessoa. Então a função é bem simples. Vamos ver como é que ficaria um programa, E vamos ver o que é uma chamada de função. Então, a nossa função está aqui. Como é que eu posso então fazer um programa que chame essa função? Então, vou usar o main para fazer a chamada dessa função. Pode ser uma outra função, mas como nós queremos criar um programa inteiro, então seria o main. Então, int main. E o que nós temos então? A chamada da função, ela vai ser feita sempre dessa seguinte forma. Ela vai ter o próprio nome da função, seguido de parênteses. E caso ela tenha parâmetros, nós vamos colocar valores ou variáveis que vão ser enviadas para outra função. Então, no exemplo mais na frente, nós vamos ver como é que fica esse protótipo. Mas para esse primeiro caso, ela vai ser sempre como o nome da função, abre parênteses, ponto e vírgula. Tá? Então, na execução, o que ele vai fazer? O main, ele vem até aqui, chama a função, ele desloca o fluxo para cá, faz a execução de toda a função, que vai fazer a leitura de informações e o processamento e vai apresentar o resultado. E em seguida, ele volta com o fluxo para cá. Bem-vindo e termina o nosso código aqui no nosso programa. Então, a chamada para a função desse primeiro caso é bem simples. Então, essa aqui é a nossa chamada de função. Tá? Nome, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora, vamos ver como é que fica o programa, um programa inteiro, como é que eu vou colocar, onde que eu ponho cada função. É o seguinte, o nosso compilador, quando ele vai fazer a construção do programa, ele vem fazendo uma leitura de cima para baixo até chegar no main. Então, para que eu possa utilizar funções, o main, na hora que eu usar as funções no main, o compilador tem que fazer uma leitura e saber que já existe a determinada função que vai ser utilizada dentro do main. Então, sempre que eu for criar uma função, eu vou sempre colocar elas antes do main. Porque dessa forma, na hora que chegar no main, ele já sabe que essa função existe. E isso também segue o padrão para outras funções. Por exemplo, se bem-vindo fosse usar uma outra função, então essa função também teria que ter sido definido antes de bem-vindo. Então a função que vai fazer a chamada, ela tem que ser definida depois. A não ser que aí vem o que nós chamamos de protótipo da função. Vamos ver aqui então. O que é um protótipo da função? Basta você pegar o cabeçalho da função, que é essa parte de cima aqui da função, cabeçalho da função, do jeito que ela está escrita, definida mesmo, e colocar um ponto e vírgula nela, no início do programa. Isso faz o quê? Isso informa, no caso, para o nosso compilador, na hora que ele estiver fazendo a leitura de cima para baixo, quando ele vê um protótipo da função ali, ele sabe que essa função existe.
ele não está preocupado como ela foi definida, mas ele sabe que ela existe. Então, a partir do momento que eu colocar um protótipo, os protótipos das funções, eu posso colocar as funções em qualquer lugar. Então, para esse código, esse exemplo aqui, por exemplo, como eu coloquei o void bem-vindo, o protótipo dele no início do código, eu posso colocar, por exemplo, bem-vindo depois do main. Por quê? Porque o main agora ele já sabe que existe essa função. Ela já sabe que existe dentro do código-fonte e que ela está definida em algum ponto, que é o suficiente para o compilador fazer a execução do código, né? Criar, né? No caso, montar o código. Tá? Então, esse aqui é o que nós chamamos de protótipo da função.